De 20 minutos, entrevista de repercussão ontem aqui no Jornal Gente com o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira. E hoje está até nos jornais aí declarações, né, do deputado Arthur Lira, sem o devido crédito para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, que está no ar desde 1978, né? Mas tem jornal que costuma mencionar aqui como um programa da Rádio Bandeirantes, né? Mas não, isso não nos apequena de forma alguma, né? Apenas que fique como registro aí para os nossos colegas que talvez não tenham, sejam mais jovens, né, e não tenham aí conhecimento necessário da história que tem esse programa aqui nas manhãs do rádio de São Paulo e do Brasil. O Ministério de Minas e Energia está garantindo, depois da fala do Arthur Lira, que o estoque atual de diesel disponível no país é suficiente para mais de um mês. O posicionamento se dá porque tinha um alerta aí de que podia faltar diesel, né? Segundo a estatal, a reserva do produto nos Estados Unidos, principal mercado exportador para o Brasil, é o mais baixo desde 2008. O Ministério de Minas e Energia diz, no entanto, que os fatos relatados pela empresa não são amplamente conhecidos e monitorados pela pasta. Então a Petrobras soltou esse alerta aí de que pode faltar diesel. O governo está rebatendo, dizendo que tem estoque para mais de um mês. Então não é algo imediato. Mas não contesta a informação de que há um problema de abastecimento de diesel no mundo. Tanto é que traz essa informação de que o principal mercado exportador para o Brasil, os Estados Unidos, tem o estoque mais baixo desde 2008. E aí tem pandemia, guerra, tem tudo aí por trás dessa questão. Esse risco de desabamento aí se soma a outro problema, o alto preço nas bombas. E aí na entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes, o presidente da Câmara acusou a Petrobras de falta de sensibilidade. A Petrobras hoje não tem nenhum viés estruturante para o país, a não ser pagamento de dividendos a seus investidores. E aqui ela se escuda no fato de o governo ser majoritário para não pagar o desgaste da sua inação, né, da sua falta de sensibilidade. Nós temos uma regra hoje, qualquer presidente da Petrobras é obrigado a obedecer, o presidente da República é obrigado a obedecer, então qualquer mexida brusca você pode causar impacto no mercado, aumento de dólar, aumento de juros, e você tem que estar nesse balanceamento. Nós temos informações de que todas as petrolíferas mundiais, privadas ou públicas, têm tido a sensibilidade de abrir mão de parte dos seus lucros abusivos para ou bancar subsídios diretos, ou congelar seus preços, ou fazer algum ato direto para a população. A Petrobras no Brasil é um ser vivo e independente, que não tem função social, que não tem função estruturante. Ou a gente privatiza essa empresa, ou toma as medidas mais duras. Engraçado, né? Aí a gente privatiza uma empresa que dá um lucro enorme. Ah, não, a gente não dá conta. Entrega para a iniciativa privada para eles terem o lucro todos que o governo tem. Porque o que o deputado não conta é que desse lucro pornográfico que a Petrobras tem, só no governo Bolsonaro, 447 bilhões, deixa eu ver se é esse o número mesmo, é isso, 447 bilhões, Pedro Campos, foi dado ao governo federal. Então o governo federal que critica a Petrobras, bom, foi o governo federal que criou esse método. Não é que Deus chegou nas tábuas. Sim, na gestão Michel Temer. Nas tábuas e falou assim, tem que ser... Não, o governo brasileiro, e aí tá certo, cada governante que assume lá. Por isso que eleger representante é importante. Por isso que votar é importante. Porque aí você vai ter o candidato que vai falar, não, eu privatizo. O outro fala, não, eu vou estatizar de novo. Não, vai ser economia mista. Sei lá, a gente vai vendo. Mas se não tivesse um investimento do capital privado, a Petrobras daria o lucro que dá hoje? Se esses investidores não tivessem colocado dinheiro deles na empresa, ela daria o lucro que ela dá hoje? Não sei dizer, mas o fato dela dar lucro, que aparentemente é positivo, não obriga o governo a guardar os 447 bilhões no bolso para gastar não sei como e não utilizar esse dinheiro para abater, para amortizar. Já se falou tantas vezes isso aqui, a gente já ouviu tanta gente falar aqui, por que não se cria um fundo?
não subsidia. Esses 447 bilhões podiam ser usados para amortizar, pelo menos nesse momento. Não estou dizendo que é para sempre. E também não estou dizendo que não é para discutir a privatização. Mas daí tem que dar aumento para servidor, Agostinho. Então, mas é isso. Aí não dá mesmo. Qual que é o rombo agora? 14 bilhões, né? Então, aí não dá. E tem que ser tudo no último semestre, né? Tem que ser tudo agora, para ficar fresquinho na cabeça do cidadão na hora que ele for votar. Então, assim, não é sério. E não estou falando desse governo. A gente está citando esse, mas poderia citar o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Porque é a mesma coisa sempre. O que me incomoda muito é a gente ouvir o presidente da Câmara, que é uma figura importantíssima e tem que ser ouvida sempre, e ele falar assim, bom, na situação que está, então tem que privatizar. Assim, não há seriedade nesse discurso. Não há seriedade. Vamos discutir privatização? Mas não agora, né? Faltam 6 meses, vamos discutir isso. Não há nem tempo para tocar esse processo em frente. Então vamos tentar tratar a coisa com a seriedade que ela tem que ser tratada. O fato é que hoje o cidadão brasileiro não consegue abastecer o carro e se consegue, não consegue depois fazer a compra do mês, não consegue pagar o aluguel. A gente estava falando essa semana aqui dos números que saíram do contingente de brasileiros que moram nas ruas, né, que estão excluídos, que tem uma renda mensal pouco superior a R$100 por mês. Por mês. Então é gente que tem que escolher. Tem gente que mora nas ruas e que trabalha. Sim. O cidadão, ele trabalha, ganha uma miséria, ganha pra comer e não tem onde morar. Então você vê, muita gente que a gente vê na rua, não é gente que tem uma história de vida, em que perdeu tudo. Não, é gente que está tentando se encaixar, mas não conseguiu ainda encontrar no orçamento dele uma fatia que garanta uma moradia. Então vamos tentar ter um discurso um pouquinho mais sério, por favor. A questão da privatização da Petrobras, né, ela vai ao extremo porque a empresa... Realmente, isso eu concordo com o presidente da Câmara, não mostrou essa sensibilidade que outras grandes empresas desse setor no mundo mostraram. Tanto é que a Petrobras lidera o ranking de lucro em meio a esse período de excepcionalidade que nós vivemos por conta da pandemia. Isso se juntou à guerra da Ucrânia com a Rússia, que tem impacto forte também no preço do barril do petróleo e na exploração de petróleo que acaba... produzindo diesel e a gasolina. Então, essa falta de sensibilidade leva uma parcela da opinião a chegar a um modelo de privatização. Empurra, porque a empresa não mostrou o mínimo, né, de compaixão com a situação vivida pelo povo que está sendo relatada por você. Não, mas a empresa precisa mostrar essa sensibilidade? Isso precisa ser mostrado? Porque a empresa é formada por pessoas, né? A empresa é feita por pessoas que podem gerir bem, gerir mal, roubarem, né? Podem um monte de coisa. E a história da Petrobras, ela não é simplória. É que a gente relembra uma fase marcante, recente, em que a Petrobras foi envolvida numa série de escândalos. Então, muita gente ligada, claramente no governo Dilma, esses escândalos surgiram. E você vê, a história é muito difícil mesmo. Você vê que agora, recentemente, o ex-procurador Deltan Dallagnol foi acionado, ele vai responder na justiça, porque, segundo a acusação feita por integrantes do PT, para deixar bem claro, são parlamentares do PT que estão acusando o ex-procurador Deltan Dallagnol de ter participado de um processo que depreciou, que causou prejuízo ao governo e, portanto, ao país, desmoralizando a Petrobras. Então, as acusações feitas naquele momento pela Lava Jato, algumas delas que se mostraram corretas, outras nem tanto. Isso, nessa acusação, é apresentado como uma forma de você depreciar, né, causar um prejuízo à Petrobras e, por conta disso, consequentemente, ao país. Então, a história da Petrobras é muito complexa. Então, assim, ela é um patrimônio nacional. Eu fico muito assustado quando eu ouço se falar de forma tão simples e tão gratuita em privatizar. A gente não consegue mesmo fazer a Petrobras dar um lucro para o país e, ao mesmo tempo, ter uma forma de respeitar o consumidor. Isso é impossível.
É impossível conciliar essas duas frentes? Acho que não. Então, a gente precisa ir com calma. Vamos com calma. Essa história de privatizar pode ser discutida, mas não agora, não nesse momento, em meio quase já a uma disputa política.